Gente, todos bem? Eu espero que Deus, Jesus, Fabiano, os amigos da espiritualidade dessa casa, todos me ajudem a passar algo para vocês. Porque eu não sou palestrante, não me considero, como o Ricardo falou, considero alguém que gosta de ler. Vou ler, quando me chamam para fazer alguma palestra, algum estudo, eu venho, dou vontade, porque leio que os Espíritos estão dizendo assim para mim, esse assunto você precisa melhorar o entendimento. Então estuda mais um pouquinho, Aí é isso que eu procuro fazer. Então, vou dividir com vocês essa pesquisa, Bom, a página, para depois vocês lerem com cuidado, a página já dá um estudo. Se a gente fosse aqui ver os pontos, todos os pontos que ela traz, a gente já faria um estudo, levaria mais de 1 hora aqui falando. Então, tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Nem ninguém entra em qualquer grupo religioso e ali já está salvo ou santificado, não significa privilégio, não expressa também um cárcere interior. Você não tem que se fechar para tudo, para todos, porque agora faz parte de um grupo religioso qualquer. Não, é trabalho, é busca de sedimentar, que está escrito aqui. Como é que se sedimentam os ensinos? Praticando, buscando praticar, vivenciar esses ensinos. Então, a gente, esse estudo, quando planejam aqui na casa, eles colocam os temas e os capítulos, as partes de um livro, aqui no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi indicado para a gente começar a seguir. E lá está isso aí, lá no capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está dito logo lá, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Isso é essencial. Quem está aqui tem que ter essa vivência. Mas essa vivência você só vê mesmo, quando você começa a participar dessa comunhão com um plano espiritual. Então, mas acaso eu não frequento reunião mediúnica, eu não vejo o espírito se manifestar por um médium, falar, não vejo nada disso. Não precisa. Porque o contato, a comunicação é permanente entre os planos da vida. É só a gente estar prestando atenção. Só a gente está prestando atenção. Acabei de falar com 2 pessoas aqui pouco antes. Uma chegou e me disse assim, indiquei essa casa aqui para uma amiga, Aí ela foi ver no Google, aí viu o caso de Frei Fabiano, aí foi para outra que tem aqui do outro lado do Meia. E está adorando, está frequentando, está fazendo já uma série de coisas. Quer dizer, não era para cá que ela tinha que ir. A afinidade dela era para lá. Então eles indicaram ela para lá. Aí o outro me disse assim, estou com problema na família. Aí estava aqui sentado no auditório, fazendo minhas preces, pedindo. Aí veio aquela intuição, vai ali, pega um livro, aí para ler, uma página. Aí ela foi ali, pediu uma pessoa, aí a pessoa pegou o livro dela e falou, não, esse não. Aí eu estava passando do lado, ela falou, tem um livro aí para indicar, de página. Aí eu peguei o mesmo livro que a outra pegou e peguei. Ela abriu na página e tinha tudo a ver com o problema que ela estava passando. Toda hora, todos os momentos, a gente está vivenciando isso, é só nos atentarmos. Então, essa questão da provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual, é isso que o Espiritismo veio dar. É claro que quando a gente convive em reuniões mediúnicas com outro plano, isso fica mais forte ainda. A gente fica com maior certeza
porque vem através do médium, né, uma manifestação que não tem nada a ver com a vida dele, com a realidade dele. A pessoa não é nem desse país, e por aí vai. Então isso é viver essa realidade. E quando a gente toma consciência dessa realidade, a nossa vida tem que mudar. Pergunto a vocês aqui agora. Todo mundo que está aqui acredita em Deus? Tem alguém aqui que não acredita em Deus, que Deus é bom, soberanamente justo, perfeito, né? Sabe de tudo, conhece tudo? Todo mundo. Tem alguém? Se tiver alguém que ainda não tem essa certeza, levante. Não tem problema. Não? Todo mundo tem essa certeza? Levanta a mão. Quem não reclama da vida? Então, se a gente ainda reclama da vida, esse conhecimento ainda não está sendo vivenciado por nós. A gente diz, a gente ouve, acredita, diz que acredita em Deus, mas na verdade não vivencia. Porque se todos nós, né, eu me incluo também, se nós acreditássemos mesmo, a gente não ficaria com essas questões. Porque se Deus está no comando de tudo, e não é se, ele está no comando de tudo, tudo está perfeito para todo mundo. Já imaginaram isso? Tudo está perfeito para todo mundo. Tudo está certo para todo mundo. O assaltante, o criminoso, essas coisas que aparecem, esses atos que aparecem no noticiário, são pessoas que, lógico, não deveriam estar praticando essas atitudes que praticaram. Mas, mesmo assim, segundo o dizer de Emmanuel, na economia divina nada se perde. Aí que Lavoisier também definiu, né? Tudo se aproveita, tudo se performa. Então, você tem que vivenciar isso. Todos nós temos que vivenciar isso. Não cabe reclamar, não cabe achar que o mundo está perdido, porque não está perdido. Senão você não acredita que Deus está no comando. O mundo está perfeito. Ah, está perfeito? Mas como é que é isso tudo? Nós estamos no lugar certo, na hora certa, nas condições certas, com as pessoas certas, para a nossa evolução. Então, se nós estamos nos sentindo numa cidade violenta, por exemplo, pensem em vocês. Vocês respondem de vez em quando rispidamente a uma outra pessoa? Responder agressivamente a uma pessoa não é um ato de violência? Cada ato de violência colabora para a violência, para a psicosfera de violência global. Então, vocês não estão numa cidade violenta à toa. Nós fazemos parte e contribuímos para a violência dessa cidade. Isso é uma verdade. Nossas criações mentais, cada vez que a gente fica ríspido, eu sei porque eu me vejo, né? No trânsito, por exemplo, o trânsito é um dos meus pontos fracos. Então, eu estou me controlando, já estou bem melhor. Mas ainda passam aqueles pensamentos não muito agradáveis em relação ao irmão que está guiando o outro carro, ou um irmão. Entendeu? E ao passar esse pensamento, você emite, e ao emitir, a ciência já comprovou isso. São ondas elétricas, eletromagnéticas, que a gente está emitindo em todo momento. Quem duvida disso vai na exposição lá do Museu do Amanhã, que tem lá a parte da mente, do cérebro, do pensamento, está lá tudo explicadinho, nos termos científicos, mas que é a mesma coisa que os espíritos dizem há um século atrás. Então, se a gente não tem esse fundamento ainda internalizado, que Deus está no comando de tudo, a gente ainda precisa fazer muita coisa. Outra coisa que a gente não vivencia é a crença na reencarnação. Porque a gente reclama dos parentes, não reclama?
né? Você acha de vez em quando que, sei lá, está na família errada, uma coisa assim, que fulano devia ser diferente, que ciclano devia ser diferente, mas a reencarnação nos diz que nós construímos a nossa vida. O nosso presente faz parte das nossas ações, que a gente acabou de tomar dias atrás, e o que tomamos lá em encarnações lá do passado. Então, quando você reclama de alguma situação na sua vida, no seu cotidiano você está reclamando de você. Quando você tiver com esse pensamento, muda assim: puxa, Cássio, você é burro, como é que você fez? Como é que atitudes, que decisões você tomou para estar vivendo essa situação que você está vivendo? E aí, imediatamente, você se coloca na posição do aprendiz e pergunta: o que eu tenho que aprender com essa situação? Isso são vivências básicas, a partir de dois conceitos fundamentais, que qualquer não, a reencarnação ainda tem que ser mais aceita, né? Mas aqui dentro a gente aceita, quer dizer, Deus, todas as religiões aceitam, Deus, Criador de tudo, esse ser total. E no nosso caso, a reencarnação nos diz que a nossa vida hoje é resultado das nossas decisões e ações. Então, reclamar das nossas condições é passar um atestado: eu sou incompetente. Ao invés disso, vamos ver o que Deus está pedindo, porque a vida está dizendo sempre para a gente assim, ó, vai, melhora isso. As nossas dificuldades, as questões que nos afligem, são possibilidades para a gente melhorar. Melhora isso. E a gente muitas vezes deixa passar. No livro A Gênesis, capítulo 17, está assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. A gente diz que segue Jesus, né? A gente guarda os mandamentos, ou seja, segue as orientações que Jesus nos dá. Ainda é pouco, né? E eu pedirei a meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Outro, porque Jesus já era Consolador. Vocês imaginam se a gente estivesse lá, não precisa nem ser aquele grupo mais próximo ali de Jesus, mas alguém a gente viu, ouviu alguma palestra dele, já imaginaram isso? A gente estava com o governador da terra sentindo aquela vibração imensa. Se as pessoas se emocionavam chegando perto de Chico Xavier, imagina chegando perto de Jesus. E a gente deixou passar. Vamos enviar outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Vamos ter esse conhecimento e essa doutrina, a gente vai ter daqui para frente sempre, porque daqui para frente é só aumentar a abrangência desses ensinos, sendo conhecido pelas outras pessoas. Não quer dizer que o católico vai deixar de ser católico, mas ele daqui a pouco vai aceitar a reencarnação e vai começar a vivenciar dentro do grupo dele essas questões. O Espírito de verdade lá, mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então o Espiritismo traz as explicações de tudo. Tudo da forma como a gente pode absorver hoje, né? Aí está aqui, está ainda na questão da terceira revelação, do Consolador primeiro. O Espiritismo não ensina nada de novo. Jesus já disse que ele não veio modificar nenhum ensinamento já colocado. Ele veio esclarecer e aprofundar entendimento. Quando botei aí, ele ia ficar maior do que já ficou. Um dos meus problemas é ainda ser prolixo. E aí, mas tem vários. Eu separei aqui alguns, mas nem vou ler. Salmo 39, vai lá. Salmo 11, 15. Deuteronômio, capítulo 32, que começa assim: vou proclamar o nome do Senhor. Reconhecerei a grandeza do nosso Deus.
Ele é a rocha. Olha, ele é a rocha. Jesus disse: se a gente construísse nossa casa em cima da rocha, rocha é construir dentro dos mandamentos de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Você ia vir furacão, ia vir ventania e nada ia destruir. Agora, se a gente constrói em cima da areia, aí diz: aquele que não murmura com a língua. Não, esse é o Salmo. É outro ensinamento bom. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Tabernáculo é a casa de Deus. Naquela época dos hebreus, era uma tenda que caminhava no deserto com eles. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com integridade e pratica a justiça e fala a verdade do seu coração. Aquele que não murmura com sua voz, com sua língua. Murmurar, quer dizer, significava naquela época, quer dizer, fazer fofoca, né? Aquele que não murmura com a sua língua o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele que não dá o seu dinheiro à usura, nem recebe suborno contra um inocente. Esses ensinamentos estão todos lá. Jesus está dizendo: olha, não condene ninguém, né? Não fale mal. Jesus só veio falar de outra forma e aprofundar certos conhecimentos. Deuteronômio é quase 1000 anos antes de Jesus. Salmos são salmos de Davi, 500 anos, por aí, 300. Então, está tudo muito antes já dito. Olha, falando que você deve procurar primeiro o reino de Deus, porque não se deve se preocupar com o dinheiro, tem lá no livro do Eclesiástico. Eclesiástico é o livro do clérigo, né? Significa em grego sacerdote, baseado num grande sábio hebreu daquela época chamado Jesus ben Sirac, Jesus filho de Sirac. Aí diz aqui, no Eclesiástico número 7, capítulo 7, versículo 1: não faças o mal, e o mal não te acontecerá. A lei de causa e efeito, né? Não faz o mal, o mal não te acontecerá. Afasta-te da culpa e ela te afastará, e se afastará de ti. Não semeis nos sucos da iniquidade, não te comprometas repetindo um pecado. Pecado em hebreu, a palavra que gerou pecado no nosso significa erro. Então, não cometa o mesmo erro, é o que Jesus falava quando curava: vá e não peques mais. Está tudo aqui, muito antes de Jesus, para quem soubesse ler, entender. Quem quisesse, quem buscasse, entender. Então, nós estamos na mesma fase, com outros conhecimentos muito mais profundos. O Espiritismo completa e explica o que Jesus já trouxe, o que os evangelistas registraram ali. Nada diferente. Por isso a necessidade da gente também ler os evangelhos. Conhecer bem, porque uma coisa é a gente ler sem esses conhecimentos, outra coisa é a gente ler com esses conhecimentos. A nossa ideia, o sentido é totalmente diferente de cada passagem. Então, o Espiritismo vem cumprir e preparar a realização das coisas futuras. O mundo futuro vai ser esse mundo que a gente vai pensar assim: eu sou um espírito reencarnado, tenho uma história pregressa, como é que eu sei o que eu tenho que trabalhar hoje? Olhando as minhas tendências. Quais são as minhas tendências? Vou falar de mim, que eu não posso falar de ninguém aqui. Minhas tendências: orgulho, vaidade, prepotência. As minhas, né? Então, isso faz com que eu tenha, nessa encarnação, por exemplo, que aprender a falar muito mais de forma mansa, pacífica, do que eu falo ainda hoje. Eu melhorei um pouquinho, mas eu tenho que melhorar muito mais. Mas nós somos espíritos orgulhosos, nós ainda somos espíritos vaidosos. A gente acha que sabe muito. Quando a gente tem algum conhecimento, né? Mas o Espiritismo prepara o reino de Deus na Terra.
Evangelho segundo o Espiritismo, está lá também. Então, aí continua, ó. No item 9 ainda, do Evangelho, diz assim: o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Alavanca. Vai ajudar a gente a dar o salto, né? Subir um pouco mais. Isso é a questão do Espiritismo. Mas para fazer isso, a gente precisa entender, ler, estudar. A gente está no processo de evangelização e a gente precisa evangelizar aqueles que estão à nossa volta. E quem está à nossa volta, principalmente, são os espíritos desencarnados. Essa é a realidade que está lá, o primeiro slide foi mostrado aqui. É essa a realidade. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhos. Então, se a gente está cercado por uma multidão de testemunhos, a gente já notou que a gente precisa melhorar, o caminho é esse aqui que a gente escolheu, não é o caminho só único, né? Cada religião, cada um vai se sentir bem. Então, se a gente está aqui e escolheu esse caminho, o Espiritismo, para evoluir, então vamos fazer o trabalho que nos cabe. Qual é o trabalho que nos cabe, primordialmente? Nos conscientizarmos disso tudo e procurar fazer na prática, em casa, com a família, é o primeiro campo de trabalho. Eu ainda falo muito da família, eu ainda perco não, né? Porque quem perde é porque nunca teve, né? Eu ainda fico muito impaciente com os meus familiares. Então quer dizer que ainda falta muito para eu fazer, para ir me transformar. Tá, queridos? São chegados os tempos já estão aí, a hora é essa, né? Não tem mais o que adiar, tem que ser agora, mesmo que a transformação geral para o mundo de regeneração leve mais 500 anos para acontecer, não interessa, a nossa transformação tem que ser já, para que a gente realize o progresso que estão nos desígnios de Deus. É o nosso progresso. Mas a gente não tem que acreditar que isso vai vir só porque a gente frequenta um grupo religioso, seja aqui, seja em qualquer outro. Ainda tem muita gente que acha que ao entrar numa religião vão acabar os problemas. Não vão. Só que a paz que você vai ter, porque você entende que os seus problemas... O que são os problemas? Duas possibilidades só. Vocês todos sabem, vocês já estão aqui há algum tempo, vocês sabem. Emmanuel, uma outra página, diz que 5 minutos de evangelho já faz com que a gente tenha um compromisso de mudança radical. Lê só as bem-aventuranças que você já está obrigado a mudar radicalmente. A sair desse mundo, né? Viver nesse, mas sem ser dele. Porque até hoje a gente ainda acha que ser pacífico é ser um bobão, para não falar outra coisa, um B, né? Não é? A gente não olha alguém pacífico, manso, e a gente, esse cara não. Então, se a gente pensa isso, a gente que está aqui, imagina o mundo. Então, estar no mundo sem ser do mundo é ter essas atitudes que a gente ainda não tem, mas que a gente tem que buscar. Dizer. Então as lutas são essas, não são lutas com alguém que pensa diferente da gente, não, são lutas conosco, porque nós ainda pensamos de forma ainda violenta, de forma ainda agressiva. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, nós queremos que os outros façam do jeito que a gente pensa que tem que ser feito. Enquanto a gente estiver pensando assim, nós estaremos produzindo pensamentos violentos, não seremos mansos, não seremos pacíficos. E estaremos contribuindo para essa psicosfera geral, na qual a gente vive. Não se iludam. Do livro Segue-me, a página na difusão do Espiritismo, eu trago o texto, né? Porque eu sou professor e aprendi a comprovar. Tem que comprovar, meu filho. O que você está dizendo, tem que trazer o texto tem que comprovar aqui a hipótese que você está levantando. Então, desculpem, não sou palestrante aqui, né? Que fala aqui o tempo inteiro, sem olhar nada, tudo, não consigo.
Na condição daquele Consolador, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. A gente não tem que se preocupar em trazer mais gente, em ter esse auditório. Deve estar triplamente lotado aqui com as pessoas do plano espiritual. A gente tem que se preocupar com o nosso exercício, com o nosso trabalho. Porque isso é dos desígnios de Deus, vai atingir todo mundo. E está atingindo, gente. Toda essa ebulição que vai aumentar. Para quem ainda não tem muita noção disso, pega o livro A Gênese, da codificação kardeciana, e lê os 2 últimos capítulos. Essas questões vão aumentar. Por que vão aumentar? Porque as pessoas estão afastadas de Deus. E há necessidade delas irem procurar. Como é que elas vão procurar? Porque ainda são muito duras. Vendo um filho, de 5 anos morrer para eles, morrer o corpo físico. Ou a filha jovem, ou isso, aquilo. Porque eles vão, mas daqui a pouco vai estar acontecendo com tamanha frequência que eles vão chegar e mas tem que haver algo mais, porque por enquanto só querem vingança. Vingança, no dizer entre aspas, eu quero justiça. Porque não entendem, porque se entendessem, estariam felizes, porque aquela pessoa que, por uma infelicidade, por uma construção dela, perdeu a vida do corpo ali, ou acabou a vida do corpo nessa encarnação de uma forma violenta, atingida por alguém, que infelizmente também não deveria ter praticado esse ato, mas praticou. Se ela é porque ela reparou aquele erro do passado e está livre para continuar a vida de uma forma melhor. É isso que o Espiritismo veio dizer para a gente, e a gente ainda chora. Chorar de saudade porque você gosta da pessoa, tudo bem, normal. Mas chorar de inconformação porque você não aceita que aquela pessoa tenha voltado para a parte espiritual antes, com poucos anos de encarnação, para ela é uma benesse, gente, porque o Espiritismo diz que a nossa vida é a vida do plano espiritual. A gente só vem para cá para a gente ter um curso intensivo para poder evoluir mais rápido. Porque os Espíritos dizem que não haveria necessidade desse mundo tão denso. Mas a gente poderia evoluir, mas seria mais lento. Mas porque a gente é duro ainda, precisa reencarnar nessas condições duríssimas. Para a gente nem tanto, a gente ainda é privilegiado, mas ainda é duro, para conseguir entender, para conseguir humilhar nosso coração e a gente se colocar diante do Senhor com essa postura. Que Paulo, quando viu na estrada de Damasco, o que ele fez? Ajoelhou, abaixou a cabeça e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? A gente deveria acordar todo dia e perguntar, fazer a mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça hoje? E esperar a resposta vem. E a gente não faz esse exercício. Capítulo 1 da Gênesis. Também está lá falando, só estou trazendo para quem ainda não sabe onde estão os textos, e onde a gente procurar para mais informação, para se convencer. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. As leis que regem. Então nada acontece sem uma razão. Por exemplo, a pessoa que desencarna e se vê cega no plano espiritual, das duas uma. Ou ela ainda carrega a marca, se ela foi cega, ficou cega aqui nessa encarnação, e ela carrega essa marca ainda, está presa à condição, porque também não ficou atenta para esse detalhe da vida espiritual, ou ela nunca deu atenção a esse lado espiritual. Desencarna para ela a vida, acabava, então ela vai ver o quê? Nada. Ela está cega.
são coisas assim que o Espiritismo traz para a gente, para que a gente perceba, mas também tem pessoas, esse conhecimento não é só para a gente lidar com uma pessoa que perdeu o corpo de carne, deixou aqui e está numa condição de sofrimento no plano espiritual. Tem pessoas aqui que estão cegas, não estão? Que se fazem de cegos. E é para a gente entender isso. Não é para a gente tentar convencer, não é para a gente, mas é para a gente ter compaixão, sabendo que, de repente, se ele não se atentar, vai ter uma condição ruim quando desencarnar. Aí do livro Roteiro, Desajuste Aparente. O Espiritismo amplia os horizontes do ser, porque a nossa vida passa a não ser mais essa vida aqui somente. É isso que a gente tem que começar a refletir, quer dizer, o Espiritismo traz o conhecimento que nós somos seres espirituais, espíritos imortais. Eterno, não uso a palavra eterno, porque eterno é só Deus. Eterno significa sem começo, sem fim. Nós tivemos começo porque Deus criou tudo. Ok? Então nós somos espíritos imortais, mas não se apoquente com isso. Isso é só um tique nervoso que eu tenho. Ok? Mas Emmanuel fala eterno, né? Não tem, é só uma palavra na minha cabeça, por isso eu vou falar sempre imortal. Nós somos espíritos imortais. Tivemos começo, Deus nos criou, mas não vamos morrer nunca. E isso amplia, nossa vida é no plano espiritual. Nós estamos aqui, a analogia que os espíritos fazem com uma escola, ela é justíssima. É só vocês pensarem, você não vai à escola, quando você vai à escola, quando a criança vai à escola, ela vai querendo, sabendo que é bom para ela? Vai? Geralmente não, né? Fora aquelas crianças diferentes, como aquela da propaganda, eu quero brócolis, mãe, quero brócolis, né? Fora uma dessas, fora o espírito, daqui a pouco vão estar encarnando o espírito já com uma consciência maior. Mas, a maior parte das vezes, nós somos essa criança que vai no colégio porque o pai tem que ir. Eu falei sempre para os meus, tenho 3, falei sempre para os meus, mais novo está com 16. Eu sempre falei para todos eles, quando começa assim, você não tem que gostar do professor, tá? Você tem que estudar. Eu não trabalho para trazer o pão daqui, para sustentar a casa, para tal. O seu trabalho é estudar nesse momento. Sem discussão. É Deus mais ou menos, até mais amoroso, né? Eu sou um cara bruto ainda, agressivo. Então eu falo assim com meu filho. Deveria falar, filhinho querido, você tem que ir para o colégio. Obrigado. Os conhecimentos ampliam, né? Sua condição. Não quer discussão. Reclamou de professor, não quer discussão. Tem que gostar de professor, tu tem que ir lá estudar a matéria e fazer seu trabalho. É isso, pessoal. É que nem culto no lar. Culto no lar não tem discussão. Está na hora do culto. Agora a gente nem discute, mas no início assim, não tem discussão. Para tudo que está fazendo e vem. Né? Se reclamasse, aí eu falava mansamente. Eu falava, enquanto você estiver na minha casa, eu estiver comprando comida, você come, comprando roupa, etc. Né? Não tem discussão. Eu trabalhei com o Carlos também, quando eu tinha 18 anos, ele dizia isso. Ele conhecia a área, eu entrei na computação de grande porte naquela época, né? Início da década de 80. Aí a gente, novinho, coisa e tal, aí cheio de questões, né? Aí ele virava para a gente, quando a gente estava mexendo o saco, não discuto com leigo. Não discuto com leigo, né? Quando você tiver a minha experiência, o meu conhecimento, a gente volta a conversar. Por enquanto, faz o que eu estou mandando. Aprendi com ele essa delicadeza e passa adiante. Mas, para vocês fazerem com mais mansuetude, tá? Mais carinho e tudo mais. Então, traz a noção de responsabilidade, sentimentos melhores, sublimes, né? Muda os nossos centros de interesse,
Muda, tem que mudar no nosso íntimo, tem que mudar alguma coisa. É paulatino, porque 70 anos, 80 anos, a média aqui do Brasil hoje, não é nada, gente. Não é nada. Pensa assim, vamos lá, do início da raça adâmica ali, da história de Adão para cá, são 6.000 anos, 6.000 anos. Mas vamos botar mais além? Vamos botar 50 mil anos. Se a gente está aqui na Terra encarnando há 50 mil anos, 50 mil anos, o que são 80 em relação a 50 mil? Então, um pedacinho de nada. É um dia no colégio, entende? Uma semana, não é nada para a gente tem que aguentar, tem que ver, tem que mudar essa forma de ver as coisas intimamente e ver o que é a realidade. Os problemas, eles têm que transcender essa visão mais comum que a gente coloca. Uma pessoa que chega para a gente, se Jesus chega para a gente e diz para a gente atender aquele humilde, o pobre que vem pedindo, como se fosse a ele, porque cada vez que a gente veste alguém, dá água, né, dá comida, a gente está fazendo a ele, por que a gente segura a mão quando alguém vem pedir para a gente? A justificativa, ele vai comprar droga, ele vai se embebedar, ele vai... É problema dele. Se ele veio pedir para você, o seu teste é: desapega, entrega como se fosse Jesus. Mas eu só tenho 50, já aconteceu comigo, por isso que eu estou narrando. Eu só tenho 50 reais no bolso. Desapega. Porque se Deus te deu condição de você ter 50 reais, vai continuar te dando para ter outros. E é verdade. Não acreditem em mim. Testem. Porque a gente duvida mesmo. Testem. Vai vir na tua cabeça. Vai ter situação que alguém vai parar, você só vai estar com 20 reais. Tira do bolso e dá. Para ver se vai te faltar. Não acreditem em mim. E vai ser demais. Essa mesma mensagem, eu vou falar rápido para a gente não perder tempo, né? Panorama do infinito, a visão é do infinito, somos espíritos imortais, nosso lar é o universo. É que eu fui semana passada no Museu do Amanhã, aí eu vou fazer referência. Vamos lá, que aí vocês vão ver, propaganda. Né? Vão lá que vocês vão ver, é demais. Eu passei lá 3 horas, assim, sem sentir. É muita coisa para ler, né? Tem que ir com disposição. Mas é bom demais quando você passa por essa questão do cosmos e você vê as galáxias, a enormidade. Galáxia a 250 milhões de anos-luz daqui. Isso significa que a gente levaria 250 milhões de anos andando na velocidade da luz para chegar lá. Então, panorama do infinito atrai o cérebro, o coração para outros poderes. É outra, nossa cabeça tem que ir para outro patamar. Por isso que é estar no mundo, sem ser no mundo. Porque quando você começa a pensar essas coisas, as questões materiais são comezinhas, são muito baixas. Aí, se a gente fizer isso, aí a gente vai parecer alguém desajustado. Porque nós estamos sedentos de outras coisas. Procura de valores efetivamente importantes. O que eu vou me preocupar? Eu vou fazer de tudo para, enquanto eu estiver aqui, eu ter uma vida saudável, cuidar do meu corpo, da minha saúde. Isso a gente tem que fazer porque o corpo também nos é dado por Deus para um programa específico que a gente planeja no plano espiritual. E se a gente abreviar, a gente vai ter consequências, responsabilidade sobre isso. Mas a nossa vida é a vida imortal. O discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Vida superior, gente. Não é facilidade para essa vida. Essa vida é... Por que vocês acham que os caras que são os nossos exemplos, que são citados frequentemente,
eles são citados por conta disso? Porque eles já vivem essa vida superior. Qualquer um, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, ligavam para posses. Qualquer um, os apóstolos, qualquer um que começa a viver essa vida superior, acabou, isso aqui é balela. Porque Deus provê. No final do Sermão do Monte, Jesus afirma isso. Sermão do Monte, para quem nunca leu, vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Aí, no final do capítulo 7, ele vai dizer assim, vai perguntar a gente, vocês estão vendo as aves do céu? Elas não são bonitas? Não tem o que comer? Deus dá o que comer para elas, né? Elas não plantam, mas Deus dá o que comer. Estão vendo as flores, as plantas simples que estão aí, que são de um tecido que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu ter? Então, não se preocupem com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua glória. Essa é uma das partes mais emblemáticas, para mim, é a mais linda. Sabe por quê? Porque está dito depois disso, está dito assim, porque todo o resto vos será acrescido pela misericórdia de Deus. A gente acredita nisso? Isso não quer dizer que a gente vai deixar um emprego. Não é, mas a nossa atenção, o nosso foco principal tem que ser a construção do reino de Deus em nós. E a construção do reino de Deus em nós é a nossa transformação íntima. A gente tem que ser esse apóstolo. Apóstolo é diferente de discípulo. Nós estamos na condição de discípulo, buscando entender os ensinamentos e seguir. O apóstolo é aquele que dá o exemplo. Já está internalizado e ele vem para dar o exemplo. Nós temos que chegar lá. Condição de apóstolo, nós temos que ser mansos, nós temos que ser pacíficos, misericordiosos com todos. Então aparece uma notícia, a gente tem que orar por aquele que fez, por aquele que desencarnou, pela família que ficou revoltada, toda a gente tem que orar sabendo que cada um deles vai ter consequências, uns e outros são reparações, são limpezas do corpo espiritual que estão acontecendo. Aceita as facilidades humanas, quer dizer, quem está aqui com essa mentalidade, nós temos facilidade, né? Eu, por exemplo, me considero um privilegiado para dar com largueza e desprendimento da posse. Olha, Deus, enquanto a gente não tiver essa consciência de que toda a nossa condição hoje é proporcionada por Deus. Cássio, mas eu estudei, eu me graduei, eu me especializei, então o que eu consegui foi pelo meu esforço. Sim, também. Mas quantos fazem o mesmo percurso que vocês e encontram as portas fechadas? Não são poucos não, gente. Eu tenho colegas que estudaram comigo, foram até melhores de CR, coeficiente de rendimento, né? Média em geral, tudo. Mas não seguiram caminhos totalmente diferentes do que eu segui na profissão. Então, as portas não são abertas. É essa condição, quem dá é a nossa história de vida, as nossas escolhas e o nosso merecimento. Então, o que a gente tem de facilidade foi dado por Deus, para que Ele confia que a gente vai ter o discernimento de distribuir mais essas benesses que a gente recebeu. Disputa contentamento de trabalhar. A gente tem que disputar o poder trabalhar, o poder servir, né, o outro. Lembrando Jesus, aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que mais serve, que serve a todos. Então a gente tem que buscar fazer isso, e isso se faz no ambiente de trabalho. A gente acha que não, mas se você a gente acha que se no ambiente de trabalho a gente for aquele funcionário que está sempre disposto a fazer as coisas dentro das nossas possibilidades, mas com bom ânimo, etc., a gente vai ser visto como, falar bobão de novo,
né? Mas, ou então puxa-saco, né? Mas não, é porque você está ali para servir o outro. Então você vê o seu chefe, o teu superior, os teus colegas, como pessoas que precisam que você sirva. Eu trabalhei com várias pessoas que quando chegavam para mim e depois elogiavam porque chegavam e eu passava o trabalho, passava o serviço, ensinava. Aí eles falam, cara, você foi o primeiro que para o que você está fazendo por conta de atender uma dúvida que eu estou tendo. Mas porque a gente precisa estar ali para servir o outro. Me atrapalhou? Eu deixei de cumprir as metas? Às vezes, mas nem por isso fui mandado embora. Porque a qualidade do meu serviço era bom. Então, busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem. Olha outra coisa aqui que a gente acha que não tem que fazer. Eu quero ser livre, eu quero poder fazer o que eu quero. Não é bem assim. Renato Russo diz que a disciplina é a que traz liberdade, né? Uma das canções dele. Então, bota aqui, ó. A liberdade é para a gente poder fazer as obrigações. Porque se a gente não tiver liberdade, por exemplo, a gente vai estar com o nosso corpo tolhido. A gente vai estar sem funcionamento de um órgão, pode ser o olho, pode ser o ouvido, pode ser um braço, uma perna, ou tudo. A gente está sem liberdade. Então a gente deve buscar a liberdade para cumprir as nossas obrigações. Quais são as obrigações? Servir e buscar construir em nós o reino de Deus. Servir a todos e buscar. Adquirir luz para ajudar a extinção das trevas. Ou seja, estuda cada vez mais, lê, porque a gente só consegue entender por repetição. Então é preciso ler todo dia. Vocês têm que pegar um livro do assunto da espiritualidade para ler, porque lendo um autor, lendo o outro, com o passar do tempo eles vão ajudando a gente a entender todas essas questões e a viver melhor, viver de uma forma mais justa. Está no mundo sem ser do mundo. É alguém que, negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício a ele. Outra coisa que a gente foge. Chegou qualquer dificuldade para a gente, é uma dificuldade que faz parte da nossa vida, da nossa evolução. Não tem como não ser. Nosso hoje foi criado por nós, planejado com a ajuda de amigos da espiritualidade, que sabem mais do que nós. Mas quando a gente está no plano espiritual, a gente vê muito mais claro, a gente vê o que errou e o que precisa ser feito para consertar. Então as dificuldades são para a gente perceber e fazer aquela pergunta: o que eu preciso aprender com isso? Não é para a gente querer que ela suma, porque é para o nosso bem, aquele conteúdo de uma determinada disciplina que a gente tem mais dificuldade, e a gente precisa passar, a gente precisa se dedicar mais um pouco àquilo para que a gente possa evoluir, passar de ano, ser melhor, viver melhor. Então o Espiritismo traz essa condição para a gente viver melhor, mais feliz, mas desde que a gente receba de boa vontade a nossa cruz. Por isso que Jesus fala: quer me seguir? Pega a sua cruz. Deixe o resto para trás. Pegue a sua cruz. Então a gente tem que fazer essa pergunta diariamente para a gente. O que eu ainda preciso melhorar? Se eu me vejo impaciente, se várias situações chegam até mim cutucando a minha paciência, é porque eu preciso exercitar a paciência. Então eu ainda não estou com ela internalizada. Então eu preciso criar esse hábito. Tudo é hábito. Se é tolerância, se é compreensão, eu preciso me olhar e ver o caminho. A pergunta 919, resposta de São Luís, é sobre o autoconhecimento. O caminho para a felicidade é o autoconhecimento. A gente tem que se olhar e
e olhar claramente e perceber aonde eu sou falho. Eu sou falho. Eu sou falho, senão nós não estaríamos nas situações que nós estamos nesse planeta, com a situação de vida que a gente vive, que é boa em relação a muita gente, mas que ainda trazem questões para que a gente evolua, mas só que a gente ainda resiste, a gente ainda não quer saber, a gente quer que os espíritos amigos afastem da gente o mal. Mas o mal, o que é o mal, hein? O mal não é o erro, é aquilo quando a gente faz e prejudica alguém, a gente não sabia que aquilo ia prejudicar alguém. O mal é quando a gente já sabe que aquilo que a gente vai fazer prejudica alguém, e mesmo assim a gente faz. Esse é o mal. A gente ainda faz o mal, porque a gente sabe que falar, ser sarcástico com uma pessoa, por exemplo, pode magoá-la. Eu, por exemplo, ainda faço. Então eu estou praticando mal. É só pensar que cada um de vocês já sabe que prejudica uma outra pessoa, que pode magoar, que pode ofendê-la, e mesmo assim ainda faz. Aí todos nós vamos ver que todos nós contribuímos para o mal geral. Que a gente precisa ainda se melhorar bastante. Então o Espiritismo traz essa condição. Eu sou prolixo, tinha muito mais coisa aí, mas não dá. O Espiritismo traz essa condição da gente encarar o mundo de uma nova forma, a forma de que todos nós somos irmãos. Quando eu digo todos, eu estou me referindo ao plano espiritual também. Todos nós, porque somos espíritos. Jesus coordena a evolução de todos nós, e os espíritos dizem que, juntos, encarnados e desencarnados, nós somos por volta de 25 bilhões de pessoas. 25 bilhões de pessoas. Jesus coordena, e dizem que Jesus é governador de outros planetas também, né? Já imaginou? E nós vamos para lá. E se nós ainda nem exercitamos a administração do nosso próprio dinheiro, por exemplo, da nossa casa, como é que a gente vai querer administrar ou ajudar 25 bilhões de pessoas? A gente já está fazendo isso. Cada célula nossa é um princípio inteligente que a gente está ajudando a evoluir. Mas, por isso que dizem que a gente precisa intelectualizar a matéria. A partir do momento que você adquire uma noção que o Espiritismo traz, essa noção se amplia, você está intelectualizando a matéria que você está usando. Esse corpo está ficando mais sutil, mais aprimorado, porque as suas relações, a emissão, a nossa sede, dizem os Espíritos na Comissão André Luiz, Vida no Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, diz que a nossa sede é aqui, a mente, né, o corpo mental, ficaria nessa parte aqui entre a epífise e a pineal, ali tálamo, hipotálamo, nessa região ali do cérebro. E comanda tudo, né? A partir do centro coronário, comanda os outros centros. Nós somos esses seres que comandam tudo isso. Essa formação que desde a gestação, o útero da mulher comanda. E a gente ainda fica preso a coisinhas pequenas. A mulher ainda fica falando, homem, mas esquece que hoje você está no corpo feminino, assim como nós estamos no corpo masculino. Amanhã vamos inverter. Ou já são invertidos. A mulher que fica muito, o homem que hoje não ajuda a mulher em casa, por exemplo, amanhã vai ser uma mulher que vai estar numa situação que as pessoas também não vão ajudar nos trabalhos domésticos. A gente não para pensar isso. Isso é ampliar o nosso horizonte para a gente sair dessa pequenez e nos transformarmos em pessoas melhores. Agradeço a paciência, que Deus nos leve, que a gente possa, principalmente eu, melhorar. Boa noite.